boa tarde para você que se liga no nosso Link Esporte Clube Podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa sexta-feira. É feriado, mas o Link Esporte Clube não sai do ar nunca. Eu sou Henrique Canela, apresento essa edição das 6 e hoje eu tenho dois convidados para lá de especiais para a gente falar sobre o atletismo, para a gente falar sobre o futuro, do passado e também sobre o presente e o que dá para a gente esperar nos próximos anos. E também todos os desafios que um atleta no Brasil tem que atravessar dentro das competições e também fora delas. Você que tá ligado aqui no nosso Link Esporte Clube, vai chegando, deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando a nossa transmissão. E olha, eu tenho hoje dois convidados de mais alto nível aqui nos estúdios da Record. O pessoal veio para prestigiar realmente a edição do Canal dos Campeões. Tô nessa sexta-feira super especial com ele. Ele já foi meu comentarista, é um dos grandes exemplos também de superação, faz parte da gestão do atletismo hoje. Daqui a pouco nós vamos falar muito sobre isso também. Batista Haddad, que honra te receber, amigo. Muito boa tarde, pessoal da Link Esporte Clube. Muito boa tarde, Enio, o pessoal que está assistindo. É muito bom estar aqui. Muito obrigado. Rapaz, daqui a pouco vamos falar dessa camiseta linda que ele tá vestindo aí da Ferroviária, lá de Araraquara. Isso aí, Série B, e o atletismo sempre mais forte lá em Araraquara. Isso aí. Daqui a pouco vamos falar também da categoria Master, que é hoje um dos grandes representantes. Está aqui nos estúdios da Record, nosso querido Batista Haddad. Thiago Monteiro em conexão com a gente. Vamos falar também da vida do atleta que vira influenciador digital. Tudo bem, amigo? Seja bem-vindo à edição das 6 do Link Esporte Clube. Ser convidado, né? Eu fico até acanhado, porque a gente não espera esse tipo de convite assim do nada, e a gente tem que dar o melhor, tem que dar o máximo, independente se a gente tá lá no atendimento, só brincando. E quando o Enio chama a gente tem que atender. O cara é fera, o cara é outro patamar. Se você tá acanhado, imagine eu, cara. Eu tô muito mais que você, pode ter certeza. A próxima vão organizar pra gente estar todo mundo junto. Vocês falam, Thiagão, cola aí em São Paulo. Não gosto muito de ir pra SP, mas nós vai de boa. Faz aquele esforço, né? Bom, vamos começar essa nossa discussão, esse nosso bate-papo, porque a ideia hoje, Batista Haddad, é falar sobre, e Thiago também, e toda a nossa audiência, para falar de atletismo, para falar de futuro e também falar um pouquinho do passado. Categoria Master. Eu já estive contigo em algumas transmissões, já tive a oportunidade de narrar o nosso Batista Haddad. Hoje, na Ferroviária, né, e hoje também presidente da Abram, que é uma categoria que representa os atletas Masters do Brasil, queria saber de você como que é a transição à aposentadoria, como surgiu a ideia de ser presidente da Abram, como que você conheceu a categoria Master no Brasil e como a categoria caminhou nos últimos anos, você que faz parte também dessa parte de gestão do atletismo brasileiro. Vamos lá. Primeiro que as pessoas acham que o atletismo acaba no adulto. E aí, de repente, e agora? Parei, não tenho mais resultado para competir, e agora? O que eu faço? É aí que a categoria Master ela vivencia mais coisas, até com menos pressão do que você vivenciaria. Não que o atleta Master ele não vá levar a sério, muito pelo contrário. Se você pegar uma competição Master como você já narrou, a gente já narrou junto como você presenciou, você vê que o pessoal leva muito a sério. Então imagina, se no país já leva a sério, imagine lá fora. Campeonatos sul-americanos, campeonatos mundiais. Eu tive a honra de participar de campeonatos assim. Inclusive eu estava no campeonato mundial Master Indoor. E assim, a atmosfera é absolutamente igual que tem no atletismo profissional que a gente fala. E assim, é uma curiosidade. Primeiro que eu nunca parei, na verdade. Foi uma coisa bem natural. Um dia eu estava treinando em Guarulhos e a Ana Imperador chegou para mim, que é uma atleta Master também de bastante sucesso. Falou, moço, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 36. Na época era 2015. Você competiu já o Master? Eu falei, não. Quer competir pela minha equipe? Eu falei, quero. E desde então, foi um universo maravilhoso, porque eu continuo competindo na categoria adulto, mas eu tenho a consciência que uma hora eu brinco que a molecada vai me aposentar e com razão e com naturalidade. Mas é verdade. Então, assim, aí eu falo pro pessoal, mas o Master, ele te mantém vivo.
foi a maneira que eu escolhi para envelhecer e continuar superando os meus limites. Dentro, lógico, das condições que eu vou ter. Em relação ao que Cara, você é falou maneiro. Oi? É maneiro pra caramba. Se liga. Essa fala do Batista, ela é perfeita, ela define o atletismo. Porque da mesma maneira que você iniciou no Master, foi assim que eu iniciei minha categoria de base. Ah, você já competiu no atletismo? Eu não, nunca. Bora competir? Simples assim. Você entra no atletismo da maneira mais simples do mundo e fica apaixonado. E eu acho muito interessante a categoria Master vestir, porque a gente traz muita leva de que muitos dos seguidores meus, que estão lá na faixa dos 34, 35, falam: putz, Thiago, na minha época de jovem, se eu tivesse o mesmo pique que você, eu estaria competindo bem. Eu falei: putz, que isso tem a Bran aí, bonitona aí pra você competir o Master. Começa aí com seus 35 anos, tranquilo, vai até os cento e tantos anos se você quiser, só vai e compete. E eu acho muito interessante porque a gente tem esse viés de mostrar que o atletismo é para todo mundo. Teve atleta no Mundial de Málaga, que foi o primeiro Mundial que eu competi, tinha 2 atletas inscritos na categoria 100+. Um da Eita. Índia, homem, e um homem da Itália e uma mulher da Índia. 100+. É inacreditável, né? Porque eu me lembro do seu Seijun Maeda, Surreal. que hoje é um dos grandes nomes, né? Quase 100 anos, fazendo prova de fundo. 5.000, 7.000. E essa força, e eu gosto muito do que você diz, Thiago, porque a gente sempre fala, né? O atletismo é muito democrático. Tem para todos os tipos de biofísico, todos os tipos de prova, elas são adaptáveis, outras nem tanto. E quando eu recebi aqui, a gente está sentado, inclusive, um outro grande atleta, que é o Batista Haddad, o Jadel Gregório, a gente estava conversando sobre o início da carreira dele, né? E a gente sabe que hoje o atletismo, enquanto gestão, ele enfrenta várias dificuldades. É falta de recurso, é falta de estrutura, porque hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, você tem o Centro Olímpico, você tem o Pinheiros, o SESI, mas fora do grande centro, já é mais complicado. Se for para o interior de São Paulo, é muito mais difícil. São tantos e tantos casos de gente que não tem condição de treinar, estrutura para treinar, e imagina o resto do Brasil. Queria saber de você, Thiago, como que foi essa sua iniciação no atletismo, qual foi o primeiro contato que você teve, como que surgiu o convite e a sua vontade de praticar o esporte? Você que, além de fazer provas de salto, também faz provas de muita velocidade, né? A gente tenta brincar, né? Porque, cara, se a gente é rápido, a gente tenta brincar um pouquinho de 100 metros de cada, do 200. Não tive uma experiência muito boa no 200, mas eu me encontrei no salto em distância. E foi algo totalmente aleatório, porque eu fiz uma matéria pra Globo contando um pouquinho da minha trajetória, de como é que foi. O pessoal foi lá pra roça onde eu morava. O pessoal não tem ideia que eu morava na roça. Eu iniciei o atletismo quando eu morava na roça onde eu iniciei no 9º ano. E aí eu tava lá com meus 13 para 14 anos de idade e ia ter os Jogos Estudantis. E eu amo esses Jogos Estudantis, porque foi a minha porta de entrada pro esporte. E fizeram assim, ela pergunta: Thiago, você sabe jogar futsal? Eu, não sei não. Não sabe? Você não quer competir pra gente? Não, eu não sei jogar. E atletismo? Eu, o que é isso? Bora competir? Falei, pra quê? Não, a gente vamos pra cidade pra gente competir lá. Eu recém tinha acabado de mudar da cidade, falei, vamos, e com esse convite eu competi o futsal, tomei 7 gols debaixo das pernas, eu era o goleiro, me tiraram e falaram: não, Thiago, vai pro atletismo, vamos esperar, vamos ver como é que vai ser essa prova. No dia seguinte, eu competi 1.000 metros, juro, eu não faço ideia de quanto que eu corri, eu fui o 3º colocado da prova, tinha eu e mais 2 negros. E aí eu não consegui ir bem na prova, e eu tava no gás, falei, vamos testar o salto em distância. Salto em distância, pum, recorde do município. Pum, ganhei o interregional. Aí o estadual eu fiquei em 2º lugar e foi aí que eu falei, gente, eu acho que eu tenho viés pra eu estar competindo. E aí eu fiquei apaixonado. E como você falou na fala anterior, de como é difícil pro resto do Brasil, a gente tem a questão da acessibilidade das pistas. Hoje, no Brasil, tá muito difícil você ter acesso à pista de atletismo para treinar, porque ou é de instituição privada, ou simplesmente o pessoal do estado não permite.
E a gente está com essa dificuldade de treinar porque a gente não pode entrar nas pistas. Por exemplo, esse final de semana é feriado. Beleza, é feriado. Sim. Mas a gente tinha programado um treinaço para sábado, porque a gente vai ter uma competição sábado que vem. E aí a gente não vai poder treinar esse sabadão nessa pista em específico, porque vai ter uma final de um campeonato estadual e avisaram isso literalmente para eles hoje. E aí como é que a gente fica? A única pista que poderia estar aberta nesse final de semana, a gente acaba perdendo treino, sendo que falaram que ela está aberta. Mas aí a gente entra em outros locais que não permitem o atleta treinar. A gente tem que a gente tem que dar um jeito nisso, da gente viabilizar esse acesso às pistas. Eu não sei se tem como a gente fazer uma emenda, eu acho que eu vi o Douglas falando sobre como tá difícil os acessos hoje, e só do atleta ter a carteirinha da CBAT ou da Abram deveria dar o acesso para ele poder entrar nas pistas e poder treinar. Porque é simplesmente você pisar, treinar, ir embora. Simples assim. O Batista, eu acho que, assim, ouvindo agora o Thiago, ouvindo o seu caso, ouvindo o caso do Jadel, também do Caio Bonfim, que já deu entrevista aqui no Esporte Clube, eu sou apaixonado por atletismo, então eu sempre trago o pessoal aqui. A direção, vamos pôr atletismo de novo. Que bom. Sempre vai ter. Que bom, a gente adora você. Que bom. A gente adora, cara. Não, eu tô tremendo aqui ainda, porque eu tô de frente pro Endo, eu tô tremendo aqui ainda. Viu, Thiago? Tô meio nervoso. Isso, você tá tranquilão, Batista. Ó, eu tenho que parecer ser. Mas assim, as histórias se repetem, né? O Thiago tem 22 anos, você fez 45. As histórias são as mesmas, né? De dificuldade de acesso à pista, de falta de investimento governamental mesmo, de uma estrutura maior. O Bolsa Atleta tá aí, daqui a pouco nós vamos discutir muito sobre isso. Mas, infelizmente, o passar dos anos não aliviou a carga pro atleta de atletismo no Brasil, né? Infelizmente. Infelizmente, ainda continua se achando atletas por inopino, no caso do Thiago é um deles mesmo. Você não joga futebol, beleza, você vai pro atletismo, começou a ganhar tudo e de repente virou o que virou, né? Mas foi um acaso. E se não tivessem o feeling para ele do atletismo? Entre outros. No meu caso foi pior ainda. Eu passava sempre em frente à pista. Um dia eu entrei. E são 25 anos. Um dia eu entrei e são 25 anos assim. E assim, em relação às pistas, foi muito feliz o Douglas Viegas, o deputado Douglas Viegas, de realmente fazer com que as pistas, principalmente aquelas que vieram de recursos públicos, sejam abertas. É claro, tem que ter regra? É claro, porque assim, tem louco em todo lugar. O pessoal não cuida. O pessoal não cuida das o primeiro pistas. ponto. A gente tem esse problema. Segundo, o primeiro ponto é esse mesmo, não cuida. É inacreditável como tem surgido pistas que, de repente, elas pintam como lindas, de repente elas pintam como bolhas abandonadas, não deixam usar, mas também não cuidam, né? Esse é que é o grande problema. Segundo ponto, a partir do momento que ela é construída com verbas públicas, ela tem que ser aberta com regras. Tem que ter as regras, sim. Porque é complicado você deixar aberto e o povo de má fé começar a depredar, começar a machucar. Não que nem eu, o Thiago e várias pessoas que sabem o que estão fazendo por lá, mas tem gente que, por causa de falta de visibilidade, por falta de instrução também. Instrução. No meu caso, se eu tivesse a internet hoje, na época em 2000, quando eu comecei, a vida seria muito mais facilitada, só que era livro. Quem tinha VHS não emprestava mais nem com a reza que emprestava. E era um grupinho muito clube do Bolinha. Hoje está muito mais democratizado. Eu fui fazer o curso de nível 2 da WA, da World Athletics, em 2023. E eu tinha feito em 2006 o nível 1. Olha o gap que teve. Hoje tá muito mais. Hoje é que nem a gente pega o caso do Júlio Ziego, que aprendeu a lançar dardo, o cara do Quênia, pelo YouTube. E foi campeão olímpico. 92 metros no dardo. Então, assim, falta visibilidade, falta mais gênios que gostam realmente da modalidade, que tragam mais gente aqui para realmente mostrar a modalidade. Então, assim, ainda falta mais um pouco mais de boa vontade. Eu acho que, assim, ouvindo vocês e eu comparando com o conhecimento que a gente tem de outras realidades, de outros atletas, né?
infelizmente, me parece que o atleta do atletismo, ele nasce de fórceps. Ele nasce contra a vontade dos outros. E, assim, uma coisa que você ressaltou, e eu quero saber do Thiago também, daqui a pouco eu volto para o início da sua carreira também, Batista, porque não é um caso, não são 2, não são 3, são vários. Eu acho que a grande esmagadora maioria, atletas nascem ao acaso. Não existe um planejamento para que você tenha atletas de alto rendimento. Quando a gente ouve o Thiago, por exemplo, falar que eu ia pro futsal, no futsal não deu certo, eu voltei pro atletismo, e ali ele no caso se encontrou, são vários os casos assim, você não tem um planejamento, olha, ele tem um físico que pode ser melhor aproveitado aqui, e assim, Thiago, dentro da sua realidade, hoje você tá no Barra do Garças, né, é um clube super legal de atletismo. Inclusive, eu sou o presidente do Barra do Garças Associação de Atletismo, um fato que poucas pessoas sabem. Essa informação eu realmente não sabia. Incrível. E assim, agora passando também a falar do lado do gestor enquanto presidente do clube, e o Batista falou sobre a facilidade que a internet trouxe também. Você hoje produz um conteúdo super legal nas redes. Como que surgiu essa ideia, essa vontade? Foi mais ao acaso mesmo? E você acha que com a visibilidade que você tem hoje, você tem um tratamento diferente por conta das redes sociais? Você facilita o entendimento das outras pessoas sobre a vida do atleta hoje no Brasil? Cara, esse ponto é muito tenso por conta que eu iniciei literalmente por acaso. Eu sempre tive a vontade de iniciar, criar conteúdo para atletismo, mas só que eu sempre tive rodeado de pessoas que falavam, não, isso daqui não é legal não. O que você tá fazendo? Que coisa feia, isso e aquilo, tal. Até que teve um momento que eu parei e pensei assim, vou escutar ninguém mais não, vou fazer o que eu dá na telha, eu vou fazer porque eu quero fazer, e consequentemente comecei a ganhar visibilidade. Como o nosso conteúdo ele é nichado, então eu não tenho tanta visibilidade assim, mas no nosso atletismo, hoje eu acho que eu posso falar que eu sou um cara influente, que tem um posicionamento que pode estar agregando para a vida dos atletas. Mas o meu início foi bem conturbado por conta que é difícil você criar conteúdo para um público muito específico. Eu digo, se eu não fosse do atletismo hoje, eu fosse criar conteúdo de qualquer outra coisa, provavelmente eu já estava na casa dos 1 milhão de seguidores, 2 milhões, mas só que a gente ama o atletismo, a gente ama. E como a gente ama esporte, a gente quer sempre trazer tudo que há de bom. E eu tento trazer todas as coisas boas que tem no atletismo, mas também eu tento trazer de forma que eu consiga fazer com que ele melhore da minha maneira. Por exemplo, se eu faço um post engraçadinho lá, de crítica, eu quero que vocês entendam a mensagem. Eu vou fazer de forma que ele vai ter engajamento, mas só que tem algo ali por trás. E é o que muita gente não entende. Eles não entendem que a gente traz humor aliado a críticas de forma que a gente fala, putz, daqui não devia ser assim, tá errado. E eu tive um up muito bom após as Olimpíadas. Antes das Olimpíadas, eu tava com entre 7 e 8 mil seguidores. Aí bateu Olimpíadas, 20 mil. E aí já me deu um posicionamento maior. Gente, o Thiago tá com 20 mil seguidores. Nossa, ele não é que ele tá crescendo mesmo? Meu Deus do céu, o Thiago ele tá ficando bom. E a partir daí começou a vir o respeito do pessoal. A gente começa a falar o que a gente observa, que a gente pensa que é errado, mas são vários pontos de vista que a gente tem que estar analisando. E eu tento trazer o meu de uma forma mais ampla, sempre tentando defender os atletas. Então, acho que é isso. Eu gosto muito dessa ideia, Batista, porque, por exemplo, a vida do atletismo no Brasil é muito difícil. Eu lembro da Keila, que é uma das grandes representantes do atletismo na história, do atletismo brasileiro. Tem o Jadel, são vários os casos, né? Se eu ficar falando aqui, até amanhã a gente tem essa conversa. Sim. E muitas das vezes, o grande público, e eu posso falar com muita tranquilidade, vivendo com mídia, né? O público só lembra do atletismo, só lembra da natação, só lembra, sei lá, dos esportes judô, olímpicos, do judô de 4 em 4 anos. Com certeza. E dentro desses 4 anos, a crítica é muito dura em cima dos esportes brasileiros. Não consegue medalha, não consegue, apesar
do atletismo, por exemplo, ser o carro-chefe hoje dentro do comitê brasileiro, mas por que não conseguiu essa medalha aqui, por que não conseguiu essa outra medalha lá? Mas esquece que tem um espaço de 4 anos que esses esportes não são valorizados. E uma vez que não sejam valorizados, é difícil você conseguir dar planejamento, criar novos ídolos, criar novos talentos e fazer com que os talentos já existentes consigam prosperar e crescer cada vez mais. Então, isso é a visibilidade que se tem nas redes sociais hoje. Eu quero saber um comentário teu em relação aos anos 2000, por exemplo, porque eu tenho essa sensação que hoje se romantiza muito. O atleta, que legal, ele batalha, que lindo, história e tal, mas é linda a história, é legal, mas é mais legal ainda ter reconhecimento, ter retorno financeiro, retorno de estrutura, né? Principalmente retorno financeiro e de estrutura. Quando a equipe de atletismo de Araraquara estava no começo, foi patrocinada pela antiga Companhia Trólebus Araraquara, de 2000 a 2008, o atletismo foi anos dourados. Foi na minha opinião, a primeira fase de ouro do atletismo de Araraquara, que até medalhas em Troféu Brasil trouxe. Por quê? Porque acreditou. Quando você acredita, quando se investe, o atletismo ele é tão barato que quando você acredita fazendo as coisas, tem o retorno. O segundo tempo de ouro foi agora, recentemente, quando muitos atletas de Minas Gerais vieram para a equipe de atletismo. Nós ficamos num inacreditável, mas também no merecido 3º lugar no geral do Campeonato Estadual Adulto. No geral. Quer dizer, então, se tem o investimento, o retorno é certo. Só que é o seguinte, por que não se transmite, por exemplo, um GP Brasil de atletismo internacional? Por que não transmite o Troféu Brasil na sua integralidade? Por que, por exemplo, faz igual a Federação Paulista de Atletismo, que transmite o Sub-14? Não transmite só o adulto. Transmite do Sub-14 até o Master. Tem que mostrar o que é o atletismo. E o atletismo é um esporte que ele agrega. Porque ele tem espaço para todo mundo. Pro gordinho, pro magrinho, pro altinho, pro baixinho, pro homem, pra mulher. Quem é rápido, quem é forte, quem é levinho. Enfim, tem espaço para todo mundo. São 23 provas no atletismo. Eu fui eleito... Na última prova que eu tentei, que foi o lançamento do martelo, é um casamento perfeito há 23 anos, vamos dizer assim. Então, assim, basta o empresário, o pequeno empreendedor chegar lá, viu? Precisa do quê? Às vezes ele precisa de um material, precisa de um suplemento, precisa de uma viagem que, numa competição onde ele vai fazer um resultado bom e vai alçar outros resultados maiores. Porque é fácil você investir no Darlan Romano. Eu quero ver você investir numa criança de 14, 15 anos que está começando agora. E falta muito esse tato e essa sensibilidade do pessoal da iniciativa privada e da iniciativa pública também. Porque é fácil você investir no coletivo. Só que coletivo não vão pegar por Olimpíada. Por que Estados Unidos, China, eles se dão bem? Eles investem em esportes individuais, que é onde vai dar medalha de verdade. Não que o vôlei não tenha a sua razão, muito pelo contrário, foi investido no vôlei e o vôlei resolveu. Mas o atletismo ele pode ser tratado com muito mais carinho, porque é muito fácil você ver um pio fazendo resultado, só que ele teve cirurgias de joelho que ninguém viu. Aí vai cobrar do cara para ele correr junto com o Varhome. O Varhome também teve problemas físicos. O Darlan Romano está voltando de cirurgia na coluna. Tem que se tratar o atleta do atletismo com mais carinho, porque na hora de pedir resultado, todo mundo sabe pedir. E assim, a crítica sempre vem muito elevada, né? E você falou sobre os anos 2000 e também sobre essa fase de transição, viagens e tal, e são vários os casos. Quero saber também do Thiago, e já eu volto a falar com o Batista sobre isso, porque são 2 gerações distintas que pegou o boom da internet de modo diferente e tal. Muitos dos casos, Thiago e Batista e toda a nossa audiência, o pessoal que, por exemplo, vem competir em Bragança, para quem não sabe, né, a sede da Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT, fica em Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo. E vem atleta do Brasil inteiro. E Bragança não tem tanta estrutura, não tem, por exemplo, uma rede hoteleira tão grande para abrigar tanta gente assim, que vem muita gente do Brasil inteiro. E muitos deles, Thiago, sem dinheiro para passagem, sem dinheiro para alimentação adequada,
Como que você viveu essas fases de locomoção e transporte nas primeiras competições, quando você estava começando a trilhar esse caminho dentro do atletismo? Você teve o apoio? Como que era o transporte? Vinha de ônibus, vinha de avião? Como que fazia para conseguir o investimento e a verba para conseguir competir nas competições espalhadas pelo Brasil, Thiago? Cara, muito maneira essa pergunta, porque eu sempre fui um cara que gosta de me programar. Eu gosto de me programar muito antes para que eu consiga evitar gastos, para que eu consiga alterar alguma coisa ali no trajeto, ou às vezes até cancelar uma viagem, mas no meu início, como eu morava na roça, eu sempre aproveitei muito da questão do Estado me levar para as competições. Então, por exemplo, eu peguei a fase estudantil. Estudantil, eu ia competir em Formosa, Formosa eu descia competindo no estadual em Jataí eu fui competir em Natal, tudo bancado pelo estado, porque eu fui o campeão de escolar. Então ali o estado estava me dando. Mas aí quando eu entrei em 2019, que eu fui federado pela primeira vez, que aí eu tive a necessidade de andar com minhas próprias pernas, entre aspas, porque eu não tinha nenhum Bolsa Atleta, eu fui começar a ganhar Bolsa Atleta, pra vocês terem noção, minha primeira Bolsa Atleta foi agora, em 2023. 2023, eu consegui o resultado, eu recebi a bolsa 23, 24 e 25, que aqui no Mato Grosso é diferente, mas até então eu não recebi a bolsa atleta, então eu tive que dar meus pulos. Eu fui agraciado por ter um avô que fazia tudo por mim, vovó também, mamãe também, então a gente sempre chegava nos políticos, ia para um lado, para outro. O prefeito da cidade de Formosa, da época de 2019, ele me deu R$ 3.000 para eu conseguir viajar para Bragança Paulista pela primeira vez para eu competir o Sub-20. Aí eu competi o Sub-20, consegui arcar com toda a minha viagem, mas aí vinha a viagem para Centro-Oeste. Centro-Oeste é em Cuiabá. Aí eu tinha que tirar mais 1.000 conto, eu ia pedindo para os vereadores da cidade. Mas era sempre assim, de pouquinho aqui, de pouquinho ali. Vovô ajudava com uma quantia a mais, mamãe ajudava de lá. Porque eu não tinha o dinheiro para sair viajando. Então o pessoal sempre conseguia arrecadar de alguma forma. Então eu acho, na minha opinião, eu acho que eu tive muita sorte de me dar certo enquanto atleta, porque eu sempre tive alguém me abraçando, falando, não, Thiago, a gente vai conseguir, vamos dar o passo inicial para você competir. E aí eu vim para outro extremo, onde quando eu mudei para Barra do Garças, a gente conseguia muita verba da prefeitura, não em si o dinheiro, mas a gente conseguiu o ônibus carregava, a gente ia, voltava, mas sempre ficava uma taxazinha de hotel, uma taxa de transporte, então o gasto era reduzido, porque ia muita gente, e aí a gente gastava um pouquinho a menos. Aí agora eu estou num outro extremo, onde como eu não estou morando mais no Mato Grosso, estou morando aqui em Goiânia agora, por conta de vários fatores, por conta que eu tive que me mudar para uma capital para eu começar a ser mais visto enquanto influenciador, ter uma pista de mais fácil acesso, porque não dá para eu ser saltador treinando em pista de terra, não consigo, eu tenho que vir para Borracha com uma estrutura um pouquinho melhor, porque lá a Barra do Garças é um local de fundista. Beleza, mas eu sou saltador, eu precisava de um apoio diferente. E aí hoje eu banco minhas próprias viagens enquanto trabalhador, enquanto atleta, eu recebo Bolsa Atleta, Estado do Mato Grosso, eu também sou personal trainer, trabalho de CLT em academia, ganho de vez em quando não, tá começando a vir com uma recorrente, faço pubs, eu ganho uma graninha a mais, então aí que eu vou investindo. E aí eu tô vendo todos esses três viés de como foi difícil no início, mas eu tive o apoio da minha própria clube e agora eu estou tendo que ter o apoio, eu, Thiago Monteiro, mesmo. Então, a gente sempre vai dar um jeito. Eu boto na mão de Deus, falo, não, se for de sua vontade, a gente vai caminhar para que dê tudo certo e na maioria das vezes dá certo. É assim, falando agora da sua vivência, né, Batista? Eu gostei do que disse o Thiago, porque hoje você tem ali, sei lá, as redes sociais abriram para uma nova era e ajuda muito, né? Por exemplo, a visibilidade traz investimento, traz ajuda e tal. Quando você começou no atletismo não era assim. E como que funcionava essas viagens, o dinheiro para conseguir, como que era? Porque eu fico imaginando, alguns casos, gente, eu fico ouvindo lá em Bragança, né, conversa aqui, conversa ali, de, sei lá, menino que não tem
sapato para correr, vem sem sapato, empresta de alguém, consegue competir e tal. E a gente acabou de ouvir o Thiago. É uma pista, por exemplo, de fundista lá do bairro do Garças, ele não tem a condição ideal para desenvolver o salto, daí tem que ir para uma outra cidade para ter o mínimo de estrutura para conseguir competir. Como que foi a sua experiência nessas viagens todas pelo Brasil? Antes eu queria pontuar. Oi, diga. Eu queria pontuar que eu já vi casos de atleta, eu falei até no outro podcast, mas já vi casos de atleta que foi para campeonato brasileiro, não tinha hotel para ficar, dormia em aeroporto. Recente, 2019 para frente aí, ó, atletas que estavam prestes a disputar campeonatos nacionais dormindo no aeroporto. Isso não existe, gente. Aí sabe o que acontece? Aí depois que ganha uma medalha, sabe o que acontece? Aí vem um monte de prefeito e Aspone querendo bater nas costas. Exato. Eu não tenho medo de falar, não. É sempre assim. Aí todo mundo quer aparecer na foto. Aí todo mundo quer aparecer na foto, sabe? No meu caso, foi o seguinte, ou era a prefeitura, ou era meios próprios, né? Ou era do bolso. Minha família me ajudou bastante. Às vezes eu ia... Ele ainda deu muito rolê longe. Eu ainda ia pra Piracicaba, São Caetano do Sul, São Paulo, era mais tranquilo, né? Mas era do bolso. Por exemplo, o Festival do Martelo em Piracicaba era às 3 da tarde, ou eu pegava o ônibus das 9h30 da manhã pra chegar meio-dia pra poder competir, ou então eu não chegava, eu chegaria atrasado. Mas eu ia, perdia não, muito pelo contrário, eu sempre gostei muito. Então eu ficava o dia inteiro em ônibus para poder competir e voltar para casa. Então assim, também, moeda contada, às vezes a pessoa sobrava alguma coisa, material, juntava dinheiro, às vezes material que eu ganhava das pessoas, eu brinco que eu usei a marca que me dão, porque era o que me dava. Então já usei sapatilha 2 número pra cima, luva que passava 2 falanges do dedo, martelo improvisado. Mas o sonho era mais importante do que nem o Thiago falou. Você vai continuar fazendo? Eu vou, porque a hora que começa a vir o resultado, você não quer mais parar. Você não quer mais parar. Você anima, né? Você anima e vale. Aí vem a primeira matéria de jornal, aí vem a primeira medalha, aí vem outras medalhas, aí vem outros níveis de competição. Mas é o que o Thiago falou também, batendo na porta, muito não na cara. Mas cara, e é maneiro, Hã? é maneiro isso, que o esporte faz com a gente. Sim. Porque assim como eu tenho certeza, 25 anos nas costas aí, você é apaixonado pelo esporte. Nossa. Você é apaixonado pelo atletismo. Eu não sei o que esse atletismo tem, que eu acho que se tirar o atletismo de mim hoje, 90% do Thiago Monteiro. Qualquer coisa que eu faço hoje é em prol do atletismo. Eu comecei... Tudo tem um pontinho do atletismo. Mudei pra Goiânia, atletismo. Eu tô dormindo bem, com atletismo. Profissão nova, não posso pegar esse tipo de profissão porque senão vai impedir meus resultados. E eu acho incrível como a gente traz isso pra nossa vida e como o esporte molda a gente. Porque se não é esse estímulo da gente competir, a gente não cria esse caráter forte da gente de... eu passei por isso em tal competição, agora eu consigo enfrentar qualquer barreira que vier em mim. Sim. Essa barra aqui é nada, a gente consegue. Eu consigo, porque o que eu passei no esporte é literalmente nada com o que eu estou passando agora. Porque assim, se você não for nessa competição, mesmo você atravessando, que nem você saiu de Barra do Garça até Natal para competir o escolar. Eu morava em Formosa, Goiás. Hã? Oi? Antes de morar em Barra do Garça, eu morava em Formosa, Goiás. Morava na rota de Formosa. Então. Era mais rolê. Só que se a gente não for pra competição, vai ficar aquele vazio na cabeça da gente. Fica. A gente fica triste. Fica triste. Poxa, eu poderia ter ido e tal. É a mesma coisa eu. Hoje ainda mais o Master. Dependendo da competição que eu não vou, eu fico amargurado uns 10 dias. Eu deveria ter ido. Poxa, dava pra ter ido e tal. Porque faz parte da gente e isso toma conta de 90% a 95% das pessoas que fazem atletismo. Desde quem tá começando até quem tá lá em cima, tá? Não pensem vocês que é só a gente que é amador, não. Até... Tanto é que a gente tem muito relato de cara que teve dificuldade de aposentar. De parar. Muito relato. Mas eu acho que aí entra a categoria Master e eu queria saber como que vocês dentro da Abram imaginam essa mega estrutura, porque... Olhando do lado de fora,
E eu já fui em algumas competições da categoria Master aqui em São Paulo, lá em Bragança Paulista também. E eu vejo assim o brilho no olhar de todo mundo que está competindo, a força de vontade, a entrega. Eu ouço assim o pessoal às vezes, pô, cara, poderia estar em casa no final de semana aproveitando a família, mas está ali, tá vivendo o esporte, tá vivendo o sonho, tá vivendo o amor que tem pelo atletismo. É difícil conseguir traduzir isso em palavras. Eu acho que é uma sensação que só você olhando no olho da outra pessoa você consegue entender o por trás de tudo isso. E quando você pega ali a Abram, quais são os planejamentos, como que vocês olham os atletas? Porque eu sempre pego o exemplo do Quick, por exemplo, lá de Foz do Iguaçu, que batalhou pra caramba para conseguir fazer uma pista de atletismo lá. Não é uma pista que consiga receber grandes competições, porque só tem 6 raias, mas é fundamental para o desenvolvimento do projeto de Foz, e foi batalhando, batendo na porta de empresário lá da usina, conseguindo investimento e tal. Como que se desenvolve hoje a categoria Master no Brasil? Faltam olhares também dos patrocinadores nesse sentido, para conseguir ter uma agenda ainda maior, conseguir dar mais estrutura para essas pessoas continuarem a produzir esporte, continuarem a viver o sonho? Porque o Master ele ainda é daquela questão de que quem toca o atletismo Master é o atleta. Porque são atletas que já têm família, que são atletas que já são estruturados. Tem o pessoal que é um pouco mais humilde, mas que também dá seus pulos para poder participar das competições, mas é um pessoal já mais vivido que continua mantendo, porque quem paga a mensalidade é atleta. No caso do Master, não é clube, é o atleta individual. Tem as associações estaduais que fazem a mesmíssima função na questão das federações, eles fazem absolutamente a mesma função. A única diferença que diferencia é que no Master é o atleta individual, na federação mesmo é o clube. E assim, é aquilo que você falou, é a vontade de competir, é a vontade muito... Por exemplo, eu vou falar do meu caso, é de dirimir muitas frustrações que eu tive no adulto de não ter participado de um campeonato sul-americano, de um campeonato pan-americano, um campeonato mundial, porque a estrutura do Master é igualzinha do adulto, e as competições, tanto no Brasil como no exterior, são iguais. A única diferença é que são divididos por categorias. Então, assim, também falta um pouco mais de olhares, porque o povo acha que o Master é diversão. Não é. Se você é testemunha ocular de que o bicho pega dentro da pista e que o pessoal se programa tanto quanto atleta profissional para poder competir em outras competições. Então, assim, também falta um pouquinho de carinho, um pouquinho de bom senso. E graças a Deus as federações, devagarinho, mas elas estão olhando, e tanto como a Confederação Brasileira também, está começando a olhar com um pouco mais de atenção para o atleta Master. Porque o atleta Master hoje é aquele cara que um dia foi atleta lá fora. Foi atleta antes do Master. E do jeito que a população anda, que a população está envelhecendo e não está tão jovem assim, daqui a pouco vai ter mais Master do que adulto, sub-20, sub-18. E, assim, é o que vai começar a sustentar o esporte em si. Cara, né? eu gosto muito dessa análise, queria saber já do Thiago, né? Ele vivendo, e eu quero saber mesmo em relação a essa parte de estrutura, porque várias vezes, e assim, não vou falar o milagre, mas vou contar o santo. O atleta, ele tava ali fora da cabine de transmissão, o atleta chegava e falou, pô, clube tal, famoso, rico e tal, carvão, clube tal, terra. E a gente vê nomes grandes hoje não dando a estrutura mínima. E o quão é desafiador para você, no seu caso, né, Thiago, você que salta, ter que ir para uma outra cidade, para um outro local, para conseguir realizar da melhor maneira e caminhar e evoluir dentro das provas, porque você ainda conseguiu fazer essa transferência e mudar de cidade e tal. Mas quantos não conseguem? Essa que é a realidade hoje. Quantos não conseguem mudar de cidade para conseguir buscar um clube que dê o mínimo de infraestrutura? E assim, eu fico imaginando como que surgiu essa vontade e como que você se planejou para mudar. E também quero entender, você hoje, além de atleta, sempre tem... Isso é muito comum no Brasil, né? É atleta e algo, né? Atleta e personal training, atleta e professor. Não dá para focar apenas no atletismo. Antes do Thiago, deixa eu só falar uma coisa. Sim.
O atleta brasileiro ele tem ainda esse dificultador, porque ele não vive, a não ser os caras de alto nível mesmo, nível olímpico, ele tem que ser o atleta e o personal, o atleta e o engenheiro, o atleta e o arquiteto, o atleta e o vamos dizer assim, né, aleatórios. Ele não consegue, porque ele tem que cuidar da casa, ele tem que cuidar da família, ele tem que cuidar das coisas, ele tem que fazer outras coisas que não só o atletismo, que é o que também faz com que a hora que o atleta chega no nível internacional, você tem que bater palma e tem que ter alguma coisa a mais. O Thiago é um exemplo aí, eu também, eu sou oficial da Polícia Militar de São Paulo, eu tenho 14 anos de Polícia Militar. Também, é atleta e policial militar. Hoje eu estou na Escola Superior de Soldados, que me dá um suporte magnífico. Mas eu estava na rua até esses tempos atrás. Então, assim, teve épocas de competições que eu estava trabalhando no período noturno. Mas eu tenho que trabalhar, porque o meu nível não é tão alto que eu preciso trabalhar, óbvio. Imagine outros atletas que fazem vaquinha, que batem de porta em porta, é difícil. É complicado. Cara, eu gostei do que você disse, e Thiago, também o Batista, porque essa frase me pega muito. Você é atleta, mas o que você faz de profissão? Direto. Cara, assim, É ruim. revoltante, né, Thiago? Pega no coração essa frase, espanca a gente. Horrível. Ai. E assim, como que é dividir as atenções, tanto para a carreira como profissional do atletismo, e tendo que ter mais uma profissão para conseguir ter condição financeira para se manter, e como foi esse seu caso de mudança de cidade, para conseguir ter o mínimo de estrutura para tentar um desenvolvimento maior dentro da sua categoria? Cara, vamos por partes, assim. Primeiramente, aqui no Brasil, a gente tem poucos clubes, a gente tem associações. As associações fazem esse trabalho de caridade, entre aspas, de levar os atletas para as competições, porque elas não conseguem arcar com passagens aéreas, até com passagem de ônibus. Eles tiram um pouquinho de cá, faz rifa de lá, isso e aquilo, aí consegue levar alguns atletas ainda com um mínimo custo para ir para a competição. São poucas as equipes aqui do Brasil que conseguem fazer assim, toma 30 mil para ir todo mundo da delegação e pegar 20 medalhas lá na competição. Então a gente já tira por aí que já é difícil o acesso a ter rendimento aqui no Brasil, porque o atleta e a própria associação tem que se desdobrar por meios mútuos, por vários meios. Pela associação não ter uma fonte de renda, como é que ele vai tirar renda? Como é que uma associação tira renda de forma sustentável para levar os atletas para a competição? Vai vender item? Que cidade que vai sair comprando camiseta de equipe X, sendo que a camiseta da seleção de futebol, de vôlei é mais rentável? Então a gente já tem esse primeiro problema aí. Mas aí agora a gente vamos falar do meu intrínseco aqui. Cara, eu morava na roça, lá no assentamento Vigilândia do distrito de Formosa, Goiás. De lá eu iniciei no esporte e foi a minha maneira de sair da roça e falar, putz, eu consigo alguma coisa aqui, tem um caminho aqui. E aí eu tive o convite do professor Severino, cara monstro, me convidou para eu mudar lá para Barra do Garça, onde lá tem uma casa de atletismo. Thiago tendo sorte de novo, pra você ver como é que é. Eu dou muita sorte. E lá tem uma casa de atletismo, eu consegui minha bolsa pelo ProUni. Eu sou formado em Educação Física porque eu fiz faculdade lá em Barra do Garça, porque eu sou bolsista do ProUni. E aí eu tive todo esse trâmite de faculdade, de treino, isso, aquilo. Fiquei 1 ano e meio parado por conta só da faculdade. E aí retornei a competir por conta que eu falei, velho, eu não dou conta de ficar só sendo professor, não. Eu tenho que competir porque tá no meu interno. Se eu não fizer isso, eu não vou me perder pelo resto da vida. E aí, quando eu formei, eu tive que dar um outro jeito de mudar para cá, para Goiânia, porque aqui, na teoria, eu já tava dando um pouquinho certo na internet. Eu tava com 5 mil seguidores. E eu falei, não, eu tenho que ir para um centro onde eu vou ter maiores oportunidades e aí eu vou conseguir estar tendo mais visibilidade. E aí, a minha vinda pra cá, pra Goiânia, foi meio turva. Foi meio turva porque eu tive que ficar de favor em algumas casas e tal. E hoje eu tô numa kitnet que é mais tranquilo, mas sempre trabalhando 12, treinando, trabalhando, mas só que os resultados estão vindo. Por exemplo, já comecei a evoluir, 20 mil seguidores. Dá uma segurança de entrar em alguns locais aqui na cidade. Você é quem? Eu tenho 20 mil seguidores no Instagram. O pessoal já olha diferente. Esse daqui é... O pessoal olha diferente,
eles já perguntam, você cobra quanto em publi? E aí fechei parceria com o Smart Fit, fechei com lojas grandes aqui na região, tô com uns planos aí de ir pro Japão aí pelo World Athletics, quem sabe aí. E isso tudo porque eu resolvi botar minha cara à tapa e falar, não, eu quero ser um blogueiro do atletismo. Que eu acho que ninguém pensa nisso. O pessoal vê, jogador de esportes. O pessoal tenta, ser blogueiro de coisa fit, de academia. Eu escolhi ser blogueiro do atletismo e tento conciliar isso ao rendimento. E é difícil. É difícil você ter rendimento, ter uma profissão e tentar ainda ser outra coisa. Eu sempre fui um cara que tentou desdobrar de tudo. Eu fazia tudo que tinha para fazer lá em Barra do Garças. Aqui em Goiânia eu faço eventos aqui e acolá. Eu gosto de coisa de nerdice. Eu sou muito fã de anime, desse Dragon Ball, Naruto. E aí a gente vai juntando uma coisa e outra, e a gente vai mudando e vai conseguindo fazer com que a gente se eleve. E essa dualidade do atleta de ser atleta e ser tudo é o que impede a gente ter resultado. Porque se a gente fosse só atleta e focar só nisso, recebesse 10 mil contos só para competir e ganhar medalha, a gente tava feliz, tava feito. Cara, e assim, ouvindo ele falar do seu Severino, né, que é uma pessoa gigante. Top, ele é top. Lembrei também de um grande amigo, professor Ferreirinha, do Flamengo de Jaguarari. Ferreirinha maneiro também, eu gosto de Ferreirinha. Eu vi ele poucas vezes competição, mas o homem, gente boa, moço. Ele que é um dos grandes responsáveis por moldar a Núbia, que hoje é uma das grandes fundistas do Brasil, né? E são tantos os outros casos de clubinhos, né, espalhados pelo Brasil, projetos. Como eles são relevantes, o Batista? Porque ele falou uma coisa real. Ganha lá 10 mil reais por mês, traz medalha, se foca só no seu planejamento, foca só na sua evolução. Mas, infelizmente, hoje, assim foi no passado, e me parece que no futuro muito próximo vai continuar sendo assim, infelizmente, não é essa a realidade do atletismo no Brasil, né? Ao mesmo tempo que surgem esses amantes do atletismo, porque o Ferreirinha, o meu primeiro treinador que foi José Luiz Bonifácio, um cara super... Nossa, é um cara que fez muito e continua fazendo pelo atletismo de Araraquara. Poderia ficar em casa, mas ele é um cara que vive pista também há mais de 50 anos. Esses caras são os verdadeiros amantes, são os caras que fazem o atletismo acontecer. De verdade. Ainda bem que estão surgindo outras pessoas no lugar, mas esses caras que fazem acontecer de verdade. Sabe? Com todo respeito aos treinadores de alto nível, não são aqueles que fazem assim, que aparecem, não, são esses caras que estão de sol a sol, que descobrem caras como o Thiago, entre outros atletas, né? Sabe? Então esses caras porque o atletismo você tem que amar o negócio do jeito que faz. Você tem que amar porque senão não vai fazer. Gente, só para encerrar, eu tenho uma pergunta para vocês. Eita, lá vem. Uma pergunta para os dois, na realidade. O que é atletismo para você, Batista Haddad? O atletismo deu sentido para minha vida. Se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é graças ao atletismo. Me deu saúde, me redirecionou para a universidade e na Unesp Presidente Prudente, me deu um emprego, me dá oportunidades maravilhosas e são 25 anos e contando, cara. Qual é o futuro do atletismo para você? O futuro do atletismo, primeiramente, que precisa parar com as guerras que estão acontecendo. Que não precisa acontecer esse tipo de coisa, falta diálogo, falta acerto, porque é todo mundo, vou falar também sujeito homem, vamos acertar a coisa de verdade, vamos fazer a coisa acontecer, igual a gente fez no Master, desburocratizou, facilitou as coisas, e se o Master tá andando é porque a gente realmente ouviu quem tem que ouvir, que é o pessoal que tá na pista, sabe? Tem que parar de atender os amigos do rei e tem que fazer um negócio para todo mundo. Principalmente lá embaixo na categoria de base, principalmente o pessoal lá do Barra do Garça, lá de Ji-Paraná, gente que realmente precisa de um apoio de verdade. Às vezes você não precisa de 10 mil, você precisa dar condição para que ele só pense naquilo. Para a hora que ele decolar, aí a coisa flui. E o Master tá dando lições todos os dias. Então eu só acho que precisa ter mais conversa, mais diálogo, menos guerra e realmente no fio do bigode resolver o negócio. Se resolver, pode ter certeza que o atletismo tem um futuro brilhante. Agora, enquanto continuar nisso aí, e os empresários realmente verem com um pouco mais de carinho para a modalidade em si. Se tiver isso, o atletismo, nem o céu mais é o limite.
É isso. Rapaz, e aí, meu caro Thiago Monteiro, o que é atletismo pra você? Putz, o Batista falou tudo que eu queria falar. Eu não tenho 25 anos, mas eu tô quase completando 10 anos de atletismo aí nas costas. E graças a ele, eu literalmente tudo que acontece de bom na minha vida é por meio ou foi por causa do atletismo, porque, cara, essa modalidade eu não sei explicar. Eu não sei explicar o que o atletismo tem, mas ele tem algo que faz a gente se impor ainda mais. E ele complementou tudo que eu queria falar. Ele me deu um norte a seguir, me deu uma formação superior, me trouxe vários amigos, várias convivências. Tudo de bom na minha vida foi por meio do atletismo. E o rumo que o atletismo deve se tomar esse ano, a seguir agora, cara, a gente tem que deixar mais profissional. Se eu tivesse uma verba gigantesca não. Eu vou começar. Vem aí uns projetos aí do Thiago Monteiro. Eu tô viabilizando algumas coisas aí bem bacanas pro atletismo, porque eu quero mudar da minha maneira. Vai ter equipe do Thiago Monteiro aí? Em breve vai ter. Vai ter uma equipe do Thiago Monteiro, não sei se na região de Formosa, não sei se aqui em Goiânia, mas vai vir. Eu quero trazer para as periferias. Mas a gente conseguir transformar o atletismo de forma mais profissional. Ah, o que está faltando? Grana? Então vamos colocar grana nos campeonatos nacionais. E eu procurei em todo quanto é lugar o regulamento de onde é que impossibilita de ter premiação em dinheiro para as competições da categoria de base, de sub-20, sub-23. Eu não achei, eu estou procurando até hoje porque eu não consegui encontrar. Mas se a gente conseguisse investir pelo menos uma premiaçãozinha só para a gente mudar, não precisa ser uma premiação gigante para os atletas, mas só para a gente começar a abrir essa chave e falar, putz, está rolando dinheiro envolvido. A gente começa a deixar isso daqui mais profissional e não somente implementar verba em competições, mas, por exemplo, os atletas e os clubes se posicionarem enquanto marcas. Hoje, eu, Thiago Monteiro, me vejo como uma marca. Eu sinto que eu sou uma marca porque eu represento o Top Way, represento o Condomed, Barro da Associação de Atletismo, Revés agora que vai vir a página esportiva mais forte. Então, se a gente consegue fazer com que os nossos associações e clubes se posicionem como marcas e visem de forma mais global, captar recursos financeiros de forma que consiga se sustentarem por si só, a gente vai ter um up do atletismo assim, ó, gigantesco. Outro patamar, elite, como eu falo, nível elite. Então esse para você é o que você pensa do futuro do atletismo, é isso, Thiago? Vem aí, eu não vou comentar sobre esporte de participação, porque é algo que a gente implementa muito. A gente tem o esporte de participação, que é o menino da base lá, mas se ele olha para nós do futuro, que não recebe grana, por que ele vai continuar investindo nisso? Ah, beleza, a gente tem um caso aqui e acolá do Alisson, que está ganhando o Grand Slam Track, o Caio Bonfim, que está ganhando várias competições internacionais, mas eles são o 0,1% da nossa nação. Mas se a gente conseguir trazer com que a maioria dos nossos atletas consigam ganhar dinheiro mesmo, da maneira que deveria ser como os atletas Série C de futebol, atletas pessoal do futsal que vai em campeonatinho meia boca leva 1.000 pontos aí nas costas, simples assim, porque os patrocinadores investem. Imagina o quanto seria o pessoal, caraca, dá para ganhar dinheiro nisso. E a gente traria o esporte para outro nível. O participação é importante, é muito importante, porque é assim que o molequinho lá da base ele vai conhecer o esporte, vai se apaixonar, mas se não tem dinheiro envolvido, a gente não consegue andar, infelizmente. Gente, encerramos a nossa conversa. Eu quero me despedir mas do tinha Thiago. muita coisa, Mas né? já, Falar, nossa, né? não dá. Nossa, vixe, Thiago. não foi nem 15%. Mas eu vou falar pra vocês. É isso que abre as portas para vocês voltarem mais vezes aqui no Esporte bom. Olha, já chama aí o Batista de novo, hein? Eu gostei do meu brother. Ô, rapaz. Thiago, pelo amor de Deus, uma honra, cara. Se você não Uma tá aqui honra. Que juntos isso, eu nos que sou seu estúdios da fã, Record, pô. rapaz. Uma pá de galera. O pessoal que vem aqui em Goiânia e começa a falar do Master, fala, putz, a Abram tá uma maravilha, tá muito bom, porque dá viabilização pro pessoal competir sul-americano. Tava com uma galera treinando hoje, que é do Master, falou, nossa, eu tô treinando forte pra vir pro sul-americano, vamos pro Norte e Nordeste final de semana que vem. Vai ter o Norte e Nordeste. Nordeste. Tá. Eu tô ligado também, você acha que não, mas eu tô ligado. Assim, a galera ama manter o esporte ativo. Pegamos a Abram um tanto quanto desorganizada, por circunstâncias mil. Não vou ficar também... Não, porque esse aqui não vou ficar pontuando. Mas aí nós
desburocratizamos, nós facilitamos as coisas, nós melhoramos a nossa comunicação com o atleta, abrimos o canal do atleta. Assim, o canal do atleta, assim, não fica mais fácil de conversar. Às vezes vai demorar no máximo 1 hora para você ter a tua resposta. No máximo. No máximo 1 hora. E assim, nós temos uma elite de gestão de ouro. Celeste, Patrícia... se eu falar o nome é melhor não falar nome, porque senão eu vou me complicar. Mas um pessoal que realmente está afim de fazer. Isso é o mais importante, está afim de fazer. Então é por isso que a VSP está voando, outras associações também estão voando baixo, estão se reestruturando, e a Bram também se reestruturou para a galera ir pro Sul-Americano, para a galera ir pro Mundial, para a galera ir pro GP Mercosul, para a galera, enfim... Tá da hora. A verdade é essa, tá da hora. Valeu, Thiago. Tamo junto, amigo. Até uma próxima. Obrigadão, Enio. Terminei, senão a gente não vai terminar. Não, senão não sai hoje, cara. Batista Haddad, que honra te receber aqui mais uma vez. Eu dividi microfone com o Batista nas transmissões do atletismo paulista no YouTube, da Federação Paulista de Atletismo. Queria te agradecer mais uma vez, já agradeci o Thiago, mas agora você presencialmente aqui nos estúdios da Record. Portas escancaradas para você vir aqui sempre. Enio, vai ter uma competição no final de semana. Entre em contato com a gente, vamos fazer nem que você entre por link via chamada para falar com a nossa audiência, para falar com o nosso público. A gente sabe, por exemplo, as competições aqui no Centro Olímpico são de entrada franca, é gratuito, fica aqui perto do Parque das Bicicletas, é fácil acesso, então o pessoal pode e deve marcar presença sempre. Caminhos abertos para você voltar aqui muitas vezes, Batista Haddad. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço por você e o pessoal da Link Sport Clube abrir o espaço, porque o atletismo ele precisa ser visto. O atletismo ele precisa que as pessoas enxerguem, não só de 4 em 4 anos, que enxerguem que existe vida após adulto, que enxerguem que o atletismo ele dá a vida para a pessoa. Ele dá a oportunidade de você se sentir vivo, que é o que eu e tantos outros vivemos. Muito obrigado, agradeço de coração por dar voz a um cara que só é apaixonado naquilo que faz. Esse é o nosso... Fiquei até arrepiado agora, cara. Você do outro lado do aparelho, muito obrigado pela audiência. Você ligado aqui no nosso Link Sport Clube. Vai aproveitar muito feriado, com consciência. Sábado e domingo, Queens e Kings League Espanha, ao vivo e com imagens no nosso canal no YouTube. Lembrando, também, você acompanha a Liga Egípcia de Futebol ao vivo de graça no nosso YouTube. Então, você que não é inscrito, não perca tempo, se inscreva, desce o dedo no like. Nós voltamos numa próxima. Link Sport Clube Podcast, o canal dos campeões.